Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando dos profissionais do futuro. Quem vai ficar ativo no mercado profissional até 2030. Nossa entrevista é com a diretora de Educação e Desenvolvimento, Cássia Baldiotti Vendemiati. Bom, Cássia, eu deixei uma pergunta no bloco anterior que a gente tem que respondê-la. Eu fiz a seguinte pergunta. Como é que a gente faz para descobrir que eu tenho uma certa habilidade ou que ferramentas eu poderia utilizar? Por exemplo, eu gosto de, sei lá, de cozinhar, né? É um hobby que eu utilizo, esse hobby vira uma profissão. Como é que eu vou descobrir que isso realmente é uma habilidade que me satisfaz, que eu consiga ter conhecimento técnico daquilo, mas ao mesmo tempo vai me satisfazer no mercado de trabalho? Porque a gente estava falando bastante sobre isso, né? As pessoas muitas vezes são muito boas naquilo que elas fazem, mas elas não estão satisfeitas em trabalhar naquilo que elas... E muitas vezes, como o exemplo que a gente teve no segundo bloco, daquela pessoa, né, que trabalhava na área de publicidade e no fim foi empreender numa outra coisa que não tinha nada a ver com a profissão dela, mas ela se sente feliz e realizada porque ela está ajudando pessoas. Sim. Acho que era essa a necessidade que ela sentia. Como é que eu descubro isso? Primeiro, acho que tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que te traz felicidade e verificar se aquilo que te traz felicidade, imaginar um cenário, porque a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser inovador. E se eu não usar isso a meu favor, eu não vou conseguir sair do momento em que eu estou. Então, talvez projetar, fazer um plano, e quando a gente fala um plano, seria um plano mais estratégico. Colocar numa planilha quais são as coisas que te agradam, qual é o mercado que você quer atuar, pensar em formas, né? O que, como e quando, e custo de tudo isso. Na medida que eu coloco numa planilha, porque não adianta só agir pela emoção, eu tenho que ter fatos, né? Então, aquilo que me agrada, me traz felicidade, isso vai me trazer algum retorno daquilo que eu investi? Tempo, dinheiro, conhecimento, não é? É isso que eu tenho que pensar, planilhar para ver se pode dar certo. Ok. Bom, e quais são as características aí, então, que garantem a empregabilidade até 2030, para a gente poder? Ter visão de futuro é importante. Eu acho que eu não vou deixar de lado nunca, né, a determinação e a coragem, porque isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ponto importante, ser honesto, íntegro, verdadeiro, isso faz toda a diferença hoje em dia. Aliás, está faltando bastante hoje em dia, né? Ser honesto, íntegro, verdadeiro, né? Está faltando muito hoje em dia. Aquilo que deveria ser comum está virando algo inédito, né? Está vendo assim, nossa, mas essa pessoa é honesta, né? Poxa vida, era para ser honesta, né? E as pessoas se admiram como ela é honesta. Inversão de valores total. Inversão de valores. Criar um ambiente positivo para você ter a sua oportunidade, energizar, saber trabalhar em equipe, ter bons relacionamentos, além do conteúdo que você tem que ter para poder galgar mais, saber como valorizar isso diante do seu mercado de trabalho. Por exemplo, como é que o jovem pode galgar uma carreira, controlar a sua ansiedade de querer, né? Porque muitos já entram no mercado de trabalho e falam assim, eu preciso crescer, eu preciso... Na verdade, né? Muitos entram querendo ser gerente, né? Já entram... Não quer passar por baixo. Não fazer as etapas, né, para chegar até lá. E se a gente pensar bem, tudo tem um processo. Porque o livro pode nos ensinar técnicas, mas a prática é bem diferente. É que nem fazer receita de bolo, né? Você vai e segue, mas sempre tem a sua pitadinha de diferença para o bolo ser. O bolo da Maria é diferente, né? Então, é importante. As pessoas têm que começar a galgar de baixo. Nunca ninguém começa lá de cima. Então, o profissional, o estudante que está saindo da faculdade, ele tem que ter a habilidade e a humildade de saber que ele tem que começar aqui, porque aquele que sabe o que é a base, o meio para chegar no topo é um pulo. Observar bastante como é que é o procedimento. Inclusive de dentro da empresa, o que o chefe espera dele, o que o ambiente cultural da empresa tem como filosofia para eu seguir, né? Isso também é muito importante. Saber lidar com os problemas da empresa. Conflito. Conflitos. Exato.
Acho que é um bom caminho Bom caminho. para se começar isso. Bom, hoje nós estamos falando aí de profissional do futuro, mas na realidade o que a gente sente é que as pessoas parecem sempre estar numa grande insatisfação daquilo que elas fazem e como se todos estivessem na profissão errada, né? Eu falo, nossa, eu acho que eu não devia ter feito isso aqui, né? Olha, eu sou jornalista. Não, puxa, eu devia ter mudado de rumo na minha vida. Minha mãe falou, vai ser médico, meu filho. Né? Eu resolvi ser jornalista. Né? Será que eu estou certo? E como você percebe essa insatisfação? Que momento que você começa a ver, fala, olha, estou na profissão errada realmente, eu acho que devo mudar. O profissional, quando ele observa, Sim. quando ele começa a ficar insatisfeito, infeliz, pensa, você chega em casa, você não chega feliz nunca, então é hora de você começar a refletir e fazer, que nem o sapinho, saltar para fora, para algo novo. Porque senão a panela está esquentando. A panela começa a esquentar, exatamente. Mas mesmo assim eu tenho que saber identificar se sou eu ou se é o meio em que eu estou trabalhando que está me provocando. Que está me provocando a mudança. Também é importante. Porque o meio é tudo, né? Quando a gente faz a seleção e a gente procura o profissional no mercado, a gente olha como a pessoa está, como ela chega, para ver se ela vai se adaptar àquele ambiente que está precisando daquele profissional. Porque, às vezes, o jeito que ele se porta, você já sabe que não vai se adaptar àquele ambiente. Então, nós temos um cliente que ele fabrica skate. Ok. E, na medida que ele fabrica skate, ele precisa de profissionais despojados. Eu não posso levar uma pessoa muito formal. Com certeza, né? Né? De terno e gravata. Exato. Então, para vender skate. tem que ter outra habilidade, um outro estilo. Até o jeito de falar tem que ser outro. Com certeza. Então... Bom, a gente vai colocar uma tela aí, coloca aí pra gente. São as características capazes de garantir a empregabilidade em 2030. Gostaria que você fosse aí falando pra gente aí, Cássia. Tá bom. Olha aí. Ter visão de futuro e desafiar a imaginação é um pouquinho do que a gente conversou, não é? Ok. Colocar a cabeça para funcionar e sair fora da caixa, não é? Com certeza. Ser autodidata, estudar constantemente, isso é indispensável em qualquer profissão. Você tem que buscar as informações, ler, entender, buscar novos conhecimentos, inspirar e energizar a equipe de trabalho. Você tem que ser motivador, né? E a Sim. motivação não vem de fora, ela vem de dentro. E não é o dinheiro que traz, é a paixão. E a paixão? É a paixão. Então, buscar essa motivação de dentro é muito importante. Ter integridade, ética e honestidade é o que a gente falou, que está mais difícil ter, mas isso difícil hoje em é dia, muito tem que ter. importante. O comprometimento, a coragem, a autoconfiança, acho que não precisamos falar muito, porque é isso mesmo, para você fazer qualquer mudança na tua vida. Primeiro, você tem que ter coragem e confiar que vai dar certo. Criar um ambiente de trabalho positivo. É péssimo você trabalhar num lugar onde você não se sente bem. Ou as pessoas não te trazem harmonia. Então, isso também ajuda ou prejudica, né? E lidar com a adversidade, que era o último. Que era o último. Lidar com a diversidade do próprio ambiente, né? Saber as várias pessoas e personalidades que a gente tem que lidar no dia a dia. Ok. E para a gente fazer um resumo aqui, como você percebe que as profissões mais tradicionais em transição para o futuro, quais seriam aí as características e como é que a gente poderia lidar com toda essa situação? Então, se a gente for olhar da forma que a gente viu o mercado até ontem, muita coisa fica adormecido. Eu preciso olhar para o horizonte e fazer as mudanças. O profissional, ele tem que estar aberto. Quando a gente fala literalmente fora da caixa, é difícil as pessoas conseguirem, porque ela fica no mundinho dela e não consegue olhar para fora. E olhar para fora é buscar o novo, é estar buscando algo de dentro dele que muitas vezes ele nem descobriu. Porque às vezes é lá dentro que está o novo e ele não foi a fundo. Sem dúvida. Está bem perto dele às vezes e ele não conseguiu perceber, né? Puxa vida, isso é muito... Bom, Cássia, adorei o bate-papo aqui com você. Muito legal, acho que deu para a gente esclarecer bastante sobre esse tema aí do profissional do futuro, né? A gente está falando do profissional do futuro no momento de crise, mas a gente tem que refletir em cima disso daí, né? Sim. Você pode falar, mas olha, estamos num momento de desemprego alto no Brasil desse jeito. Mas sim, olha, tudo muda. E as coisas, a roda gira e com certeza as coisas vão mudar
se Deus quiser. Mas a gente tem que projetar-se para o futuro, né? Isso nunca pode deixar de acontecer na nossa vida, no nosso trabalho. Eu agradeço muito a sua participação. Se quiser deixar os seus contatos aqui, para quem quiser entrar em contato com você, seu e-mail, né? É cassia.vendemiati@grupoprorh.com. Não tem o BR. No Facebook também? Facebook, você vai achar Grupo Pro RH. Grupo Pro RH. Isso. Ok. É isso aí. Obrigado. Obrigada. E obrigado a você que esteve conosco até este momento no Programação Nacional, que volta na próxima semana com mais um tema a ser debatido aqui, com certeza. Até lá.